Muito bem, muito bem, muito bem. Essa aqui já é a segunda parte. O vídeo que eu fiz aí, o primeiro em duas partes. E solta a preguicinha de novo. Lembra da preguicinha? Então, a preguicinha ali é a Sofia, atravessando a rua. Foi apelidada de preguiça Sofia. A espécie dela, na verdade, é a preguiça de coleira. Como eu disse lá no outro vídeo, interferência mínima, né? Interferência mínima. Máxima observação, interferência mínima. Em alguns lugares da cidade aqui de Petrópolis, tem, por exemplo, muito miquinho, muito sagui, né? Esses macaquinhos que são também, fazem parte ali, né? A Petrópolis é cercada pela Mata Atlântica. Esses bichos estão ali sempre interagindo com a gente. Então evita de dar comida, evita de dar qualquer tipo de alimento. Eles vão conseguir o alimento deles. Assim funciona a natureza. Em alguns momentos eles vão servir de alimentos também, né? Tem toda aquela historinha, cadeia alimentar. Então tudo isso é parte de um sistema maior. Quanto menos a gente puder interferir, melhor vai ser para o animal e até para a gente também. Claro, lembrando sempre, algumas interferências são necessárias, porém, tenha sempre isso em mente. Máxima observação, menor interferência. Beleza? Bem, eu falei dos saguis, falei da preguiça e é claro que eu ia acabar falando da capivara, né? Algumas semanas atrás a gente teve aquele caso da capivara filó lá, do seu dono Agenor, né? O Agenor Tupinambá. A gente fica comovido, porque acaba mexendo ali com uma relação do seu homem com o animal, mas é uma história um pouco mal contada, digamos assim, e os fatos podem ser até mais simples do que a gente pensa. Num primeiro momento, ele havia encontrado ela, porque ela estava perdida, e aí ele começou a criar ela. É uma história que ele é ribeirinho e que estava ali no habitat natural dela. Depois, ele mesmo num programa de entrevistas, ele disse que não encontrou ela. Tá? Foram os indígenas que encontraram lá perto do território onde ele vive, perto da casa dele, deram para ele criar. Por que a história mudou? Porque já envolveu político, houveram denúncias, ele teve que transportar a capivara até uma sede do IBAMA, ir lá entregar, e depois a deputada foi lá e conseguiu uma ação, e o juiz deu o ganho de causa a favor dele. Então ele agora vai ficar com a tutoria da capivara até o caso todo ser investigado. O caso poderia ter tomado outro lado, poderia ser tratado por outro lado? Claro que sim, de uma forma até mais educacional pelo IBAMA. O IBAMA poderia ter vindo a público antes e ter explicado isso tudo que vários biólogos têm falado. Primeiro, que animal selvagem não é pet, e que para essas exceções, as exceções dessa regra, existe todo um procedimento a ser tomado. Ele poderia estar lá vivendo como, por exemplo, tutor do animal, né? Existe tutoria legal de animais. E ele já poderia ter tomado esse procedimento. Por que não tomou? Não se sabe. Talvez até por uma genuína ignorância de inocência, né? Por não saber mesmo. E aí o que a gente fica se perguntando, pelo menos eu, cadê o biólogo para poder falar melhor desse fato? O biólogo apareceu só depois, bem depois. Vou colocar o vídeo dele aqui, ó, quer ver? Ele explicando a situação. Meu nome é Roberto Cabral, sou analista ambiental do IBAMA e nós precisamos esclarecer algumas questões relacionadas com o influencer e a capivara. A primeira questão é que não se trata apenas de uma capivara, a discussão sobre isso. Se trata de uma capivara, se trata de outra capivara que teria morrido, de duas preguiças, sendo que uma delas morreu, de duas jiboias, de uma paca, de uma arara, dois papagaios, uma coruja, uma aranha, ou seja, uma série de animais que foram explorados de forma ilegal para se conseguir likes na internet. Isso é proibido no Brasil. Tanto o cativeiro quanto a exploração desses animais, principalmente porque eles não têm origem legal. Bom, enfim, foram feitas várias denúncias, então não é só o caso da capivara isolado, tem arara, tem o caso de uma preguiça, enfim. Mesmo assim, tudo isso poderia ser tomado atitudes diferentes de uma forma educacional. Por exemplo, a gente pega ali Petrópolis, tem de várias capivaras ali no seu habitat natural. E o problema de talvez vídeo como esse seja o incentivo a você adotar um animal que não é para você adotar, que é para você apenas observar, admirar. Então, quando acontece esse caso lá com a Agenor, essa capivara vai precisar de todo um tempo, ou qualquer animal silvestre retirado da natureza, e depois que ele vai ser devolvido,
Ele precisa de uma reabilitação toda específica para o seu caso, que é para que ele viva aí o restante de seus dias, seus anos bem. E para terminar, tudo à nossa volta nos influencia. E um caso muito curioso foi o caso dos burrinhos na Inglaterra. Esse caso incentivado pelo filme do Shrek. O que aconteceu? Lá na Inglaterra, as pessoas passaram a adotar. Aí o bicho cresceu, não era obviamente igual no filme do Shrek, e as pessoas começaram a abandonar os burros na rua. Ou seja, literalmente deram com os burros na água. Atitude deplorável do ser humano, né? Ele aí foi lá, adquiriu um amigo, e aí o bicho foi abandonado. A gente vê tanto cachorro sendo aí dispensado, né? Tanto cachorro sendo abandonado, também gato, em situações bem esquisitas às vezes, bem tristes, de ser abandonado em caixas, deixado no cantinho, deixado na beira da estrada. E você imagina, as pessoas adotando capivaras, as capivaras se proliferando e as pessoas abandonando o bichinho à própria sorte. E a questão do abandono é que você tirando um animal do seu habitat natural, ele não aprende. De qualquer maneira, papo para outros vídeos. Valeu, gente. Biologia é vida, e a vida encontra um jeito, a vida encontra uma maneira. Yeah. Reaction time. Ah, duvido. Pô, ela tá ali, mó de boa, querendo atravessar a rua. A gente só pega ela e põe na árvore. Rapidinho. Não? Pô, cara, você tava querendo ajudar também, hein? Pô.